faço de tudo pela relação, eu me entrego, eu tento conversar, eu insisto, e mesmo assim não sou valorizado. Isso dói. Dói porque a pessoa sente que está dando o melhor de si, e mesmo assim parece invisível dentro da própria relação. Quanto mais tenta consertar as coisas, mais distante o outro fica. Quanto mais se esforça, menos retorno recebe. E aí surge uma confusão interna muito grande, porque o raciocínio é lógico. Ele diz assim, ó: se eu faço mais, eu deveria receber mais. Mas emocionalmente não é assim que funciona. O problema não está no quanto você sente, nem no quanto você se dedica. O problema está na forma como essa dedicação está sendo percebida emocionalmente pelo outro. O cérebro humano não reage à intensidade do esforço, ele reage ao valor percebido. E quando a dedicação vira garantia, ele deixa de ser movimentado, o outro congela. Quando alguém tenta segurar vamos dizer assim, um relacionamento à força, ou seja, se explica demais, aceita migalhas emocionais, está sempre disponível e vive em função do outro, o cérebro de quem está do outro lado não interpreta isso como amor, ele interpreta isso como segurança excessiva. E segurança excessiva gera acomodação. É por isso que muitas pessoas dizem: quanto mais eu tento, pior fica. Não é porque amar é errado, é porque a forma de amar perdeu postura. A pessoa perde o interesse na outra. Então, assim, para sair desse lugar e voltar a ser valorizado, existem 5 pontos que eu trouxe aqui hoje, importantíssimos, que precisam ser ajustados. Eles não funcionam isoladamente, eles se conectam. E eu já quero te avisar agora que o 5º ponto é o mais importante de todos, porque é ele que sustenta todos os outros 4. Vamos lá, o primeiro ponto é o seguinte: o primeiro ponto é o seguinte, é parar de tentar convencer o outro do seu valor. Sempre que você se explica demais, justifica sentimentos e revisita erros lá do passado ou tenta provar que merece atenção, você sai da posição de alguém valioso e entra na posição de quem pede validação. E isso acontece sem que você perceba. O tom muda, a energia muda. O outro sente que você precisa ser escolhido e não que você é uma escolha. Percebe essa diferença? Valor não se prova com discursos longos. Valor ele é percebido na postura, na coerência e no limite. Quanto mais você tenta convencer alguém do seu valor, mais você comunica que ele não está sendo visto naturalmente. E aquilo que precisa ser explicado demais perde força emocional. Quando você começa a falar menos e se posicionar mais, algo muda. O silêncio começa a comunicar. A ausência de explicações começa a gerar uma reflexão no outro. E é exatamente aqui que nasce a ponte para o segundo ponto, tá? O segundo ponto é o seguinte, é quebrar a previsibilidade. Relações adoecem quando tudo vira automático, quando a outra pessoa sabe exatamente como você vai reagir, quando ela sabe exatamente quando você vai responder, o que você vai dizer e, e que você nunca vai embora. O cérebro entra em um modo de economia emocional, então ele relaxa. Por isso que quebrar essa previsibilidade não é fazer joguinho com o outro, é voltar a ter vida própria, é não estar sempre disponível, é não responder sempre no mesmo tempo, é não organizar a sua rotina inteira ali em função da outra pessoa. Quando você muda o ritmo, o outro percebe que algo saiu do lugar e o cérebro dele começa a reagir a essa mesma mudança. Essa quebra de padrão não precisa ser agressiva. Ela acontece quando você passa a respeitar o próprio tempo, o próprio espaço e os próprios limites. E isso gera um desconforto saudável, porque o outro deixa de ter certeza absoluta sobre você.
E quando a previsibilidade quebra, surge uma nova questão emocional. Será que eu ainda tenho o mesmo lugar na vida daquela pessoa? Essa pergunta leva direto ao terceiro ponto. O terceiro ponto é não aceitar migalhas emocionais. Existe uma diferença enorme entre diálogo e esforço unilateral, quando um só se esforça. Quando a comunicação vem fria, distante ou rasa, e você tenta compensar isso com mais mensagens, com mais explicações e mais entrega, você só reforça o conforto do outro. Ele aprende que pode oferecer pouco porque você sustenta o resto. Responder no mesmo nível emocional não é indiferença, é equilíbrio, é espelhamento, não é castigo, é um autorrespeito. Quando você deixa de correr atrás de atenção e passa a responder de forma proporcional, o outro sente essa, essa, essa mudança que está acontecendo e sente porque o chão emocional muda. Quem sente que o outro está garantido não se movimenta. Quem percebe que pode perder começa a se mexer. O ser humano é assim. E esse movimento não vem da cobrança, vem da forma como você se posiciona na relação. Antes de seguir para o próximo ponto, deixa eu te fazer um convite rápido. Se esse conteúdo está te ajudando a enxergar os seus relacionamentos e a vida com mais clareza, se eu estou te ajudando, me segue aqui no YouTube e também no meu Instagram, @DanielPai. Eu falo sobre relacionamentos e comunicação e muito sobre maturidade emocional, de um jeito simples e também muito aplicável à vida real. Seguindo então, quando você para de aceitar migalhas, a comunicação naturalmente precisa mudar. E isso nos leva ao quarto ponto: ajustar a forma de se comunicar. Muitas pessoas acreditam que falar mais resolve tudo. Discursos longos, cobranças emocionadas e perguntas carentes criam uma pressão no outro. E pressão emocional afasta. Comunicação madura vamos dizer assim, é uma comunicação clara, é uma comunicação direta, é uma comunicação tranquila. Ela não pede atenção, ela transmite segurança. Quando você fala com calma, sem urgência emocional, o outro sente estabilidade em você. Mostrar planos, movimento seu, a direção que você está indo comunica que a sua vida está em andamento. Independentemente da resposta do outro, ele vai perceber que a sua vida tem vida própria. Essa forma de comunicação muda completamente o campo emocional da outra pessoa, o campo emocional da relação como um todo, porque o outro deixa de se sentir responsável pela sua estabilidade emocional, responsável pela sua felicidade completa. E ninguém se aproxima quando sente esse peso. Mas existe algo ainda mais profundo que sustenta tudo isso. E é aqui que entra o quinto ponto. Presta muita atenção que esse é o mais importante de todos. O quinto ponto é construir uma vida própria. Todo mundo fala disso, mas a gente precisa internalizar isso, construir uma vida que não tenha o relacionamento como o centro do universo. Esse é o ponto que realmente muda tudo. Quando a sua vida gira em torno de uma única pessoa, você perde o eixo. E quando você perde o eixo, o outro sente isso, mesmo que não saiba explicar, mas ele sente. Pessoas valorizadas são pessoas que têm vida, que têm interesses, que têm identidade, que têm rotina, propósito, direção, não porque são ocupadas demais, não é isso, mas porque entenderam que uma relação saudável depende do quão feliz e completos somos enquanto indivíduos. Quando alguém percebe que você tem uma vida que faz sentido, que você não depende emocionalmente da relação para existir, algo muda internamente. Surge a sensação de que a qualquer momento eu posso perder aquela pessoa, eu posso perder aquele espaço. E essa sensação desperta atenção, desperta cuidado, desperta interesse. O outro reage. Esse ponto não é sobre afastar o outro, não. É sobre se reencontrar em si primeiro. É sobre lembrar que o relacionamento é uma parte da vida, não é tudo, não é tudo, não é o centro dela. Quando isso acontece, os outros 4 pontos que eu falei antes se encaixam naturalmente. Você não precisa convencer, porque o valor ele aparece naturalmente. Você não precisa forçar mudança, porque ela acontecerá
também, tranquilamente, naturalmente. Você não aceita migalhas, porque você sabe o que você merece. E a comunicação se torna mais firme, porque vem de um lugar estável, vem do seu alicerce. Quando você começa a mudar de fato, você, né, que começa a ter vida própria, a se autovalorizar, e mesmo assim a outra pessoa não, não te der mais aquela atenção que você espera, aquela atenção e aquele respeito, é porque no fundo ela não é a pessoa certa para estar ao seu lado, e isso deve ser levado em conta, isso deve ser encarado, essa realidade deve ser encarada. Esses 5 pontos são técnicas rápidas, são ajustes de postura. E postura não a gente não finge, a postura a gente constrói com consciência ao longo do tempo. Quando você muda a forma como se posiciona, ali na sua vida, no mundo em si, o outro não precisa ser convencido de nada. A outra pessoa sente, e é essa sensação que muda a dinâmica de qualquer relacionamento. E que a mudança comece hoje. Até o próximo vídeo, grande abraço.